que é sobre generosidade. Amém? Aleluia. Nós estamos ministrando, nos últimos domingos alguns princípios, E o pastor César hoje está em viagem, deixou um abraço, está para Uberlândia hoje, amanhã ele vai compartilhar na Escola de Liderança lá em Salvador. E estamos aqui com a missão de repartir com vocês sobre esse tema que é muito forte. E quando a gente começa a falar sobre generosidade, a gente vai ver o quanto isso na Bíblia é transformador. O quanto a generosidade é algo que na nossa vida assim, pode produzir frutos permanentes. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Algumas características na vida do cristão têm que ser patentes. Não tem como eu falar que eu sou cristão e algumas características não serem patentes na minha vida. E a gente vai entender que uma delas é a generosidade. O fundamento da palavra de Deus, o fundamento de Deus com a humanidade é o amor. O amor é a base de tudo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se estamos aqui hoje é pelo amor de Deus. Ele é a base, é o fundamento. Mas esse amor se revela de algumas maneiras na nossa vida, em algumas expressões. E a generosidade é uma dessas expressões da revelação do amor de Deus na nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30. Um texto bastante conhecido, mas muito revelador quando a gente vai falar sobre generosidade. Então, Marcos 6, 30. Amém? Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Pouco antes aqui, Jesus manda os 12, de 2 em 2, e agora eles voltam, contando tudo o que tinha acontecido. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muitos os viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, Senhor, e já é muito tarde. Manda-os embora, para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes de comer vós mesmos. Então, eles lhe perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, lhes ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde. Eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem e também repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Amém. Feche seus olhos. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque de maneira muito profunda, Deus, e particular o Senhor nos ensina, Deus, através de cada passagem do Senhor aqui nessa terra, Paizinho. E nessa noite nós queremos ser ministrados pelo Senhor com relação à generosidade. Entender do Senhor o quanto isso pode realmente ser relevante na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Que o Teu Espírito Santo possa falar no nosso meio, ficar à vontade, Deus, ministrar mesmo aos nossos corações, que os nossos entendimentos, que as nossas mentes sejam mesmo assim abertas para receber do Senhor tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Então você já conhecia provavelmente esse texto, é um texto bastante famoso, e é bacana quando a gente vai falar sobre generosidade, a gente vai entender
que generosidade tem tudo a ver com prosperidade. Então, às vezes eu chegar para você e falar assim, você precisa ser mais generoso, né? Tem muita gente que vai ficar meio assim, não, ficar dando coisa para os outros, né? Agora se eu falar assim para você, você tem que ser mais próspero. Aí você fala, opa, o que eu faço, pastor, para ganhar dinheiro e ser mais próspero? Mas nós vamos entender que está muito ligado, que a generosidade tem tudo a ver com prosperidade. É interessante a gente tentar diferenciar um pouco nos dias de hoje a questão de prosperidade e riqueza, porque nem todo rico é próspero e nem todo próspero é rico. Às vezes a gente tem a ideia de prosperidade como dinheiro, como riqueza. E tem muito rico financeiramente que não tem nenhuma prosperidade. Porque prosperidade não é eu reter. Prosperidade não é eu juntar. Prosperidade não é eu ter celeiros com medo de faltar. Prosperidade é eu distribuir. Prosperidade é eu ter condição de ofertar. Prosperidade é eu ter condição de repartir. E aí a gente vai entendendo que talvez nos dias de hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em enriquecer do que serem prósperas. Muito mais terem recursos para resolver os seus problemas. A gente vai ver aqui no texto que é isso que os discípulos tinham, essa mentalidade. A gente acaba tendo essa mentalidade, do que uma mentalidade que o recurso que Deus tem colocado nas nossas vidas é no sentido de repartir, no sentido de ofertar. Então não se trata de adquirir aquilo que resolve a minha vida, mas de eu entregar. E a gente vê que assim, que a ideia mesmo, que acho que hoje paira, e cada vez mais, em tudo que a gente vê, de internet, redes sociais, é um enriquecimento que me garanta talvez uma liberdade, um benefício e às vezes me poupe um sacrifício. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hoje às vezes as pessoas querem ter uma condição para se proteger às vezes do bandido, proteger às vezes de um momento difícil, e aí eu vou às vezes retendo com medo de faltar. Eu vou retendo, às vezes, na percepção que eu preciso reter, porque senão pode ser que ali na frente vai ter um problema. E eu começo a entender que eu dependo, às vezes, do meu braço, daquilo que eu produzo, daquilo que é o meu salário, daquilo que é o meu sustento. E aí eu começo a perder a percepção da minha dependência de Deus, de que Ele que me dá todas as coisas, de que Ele que pode multiplicar na minha vida todas as coisas. E eu vou tendo uma mentalidade muito mais de riqueza do que de prosperidade. O segredo da vida não é a gente enriquecer para resolver o nosso problema. O segredo da vida, meu irmão, é a gente ser próspero o suficiente para que eu possa ajudar a resolver o problema dos outros. Amém? Em nome de Jesus. E o texto vai falar justamente desse conflito. Quando a gente olha aqui no versículo 36, os discípulos, olha aquele tanto de gente, pensa se você estivesse lá junto. Talvez a gente ia falar a mesma coisa. Jesus, olha o tanto de gente que tem aqui. Manda esse povo embora, cada um compra, se vira, dá um jeito, resolve o seu problema. Entendeu? A gente não vai conseguir alimentar esse tanto de gente aqui, né? Talvez todos nós falaríamos a mesma coisa. E aí o versículo 36 ele fala isso aqui, ó. Manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprarem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu, dai-lhes de comer vós mesmos. Jesus, como assim? Da onde? E aqui que Deus quer nos ensinar. Aqui que Jesus quer nos ensinar. Jesus vendo aquela multidão, o texto fala que ele teve compaixão. Esse vídeo aqui é muito forte, porque às vezes o nosso desafio é conseguir enxergar e ter compaixão do outro. E entender o momento que ele está passando, entender de que maneira eu posso, assim, de certa forma, ser uma bênção na vida dele. Ser um instrumento de Deus na vida dele. Jesus olha para aquela multidão, ele não vê uma demanda, ele não vê um problema. Ele percebe que é um povo sem pastor, ele fala isso aqui no versículo 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram ovelhas que não têm pastor. E começou a lhe ensinar muitas coisas. Jesus quer nos ensinar que prosperidade é a gente não reter, mas a gente entender que o recurso que Deus nos der, Ele quer nos orientar a como aplicar, como resolver, como multiplicar isso. Não na nossa vida apenas, amado, mas principalmente naquilo que Deus tem colocado, nas pessoas que Deus tem colocado à nossa volta. E aí Jesus então vai dar uma orientação para eles. Qual que é a pergunta de Jesus? O que vocês têm? E a pergunta que eu faço para mim e para você essa noite, na questão financeira. O que você tem, meu irmão? Porque às vezes a gente olha e fala assim, Jesus,
Isso aqui é muito pouco para essa demanda grande que eu estou vendo aqui na minha frente. Quando Elias chega lá na viúva lá, o que ela tinha? Nada. E ele vai lá e faz um milagre. Deus não quer que a gente espere a juntar para falar assim, não, agora eu tenho para repartir. Agora eu tenho para ofertar. Quando todos os momentos que a gente vê Jesus ensinando, é a partir do que nós temos. Não é a partir do que eu tenho que adquirir para repartir. E às vezes a vida nossa nessa terra, meu irmão, é uma correria para juntar. Não, quando eu tiver eu vou conseguir repartir. Não, eu preciso juntar mais um pouco para conseguir fazer isso e ajudar. Eu vou fazer mais uma coisa porque aí eu consigo dar o meu dízimo na igreja. Não, porque hoje o jeito que está faltando até lá em casa, vai continuar faltando, meu irmão. Porque até agora você não entendeu que não é ajuntar, é repartir. Não é represa. Em nome de Jesus. Então a prosperidade é isso, é uma consciência comunitária dos recursos que nós já temos para resolver o problema. E aí entra a generosidade. Porque tem que ser algo espontâneo. Mesmo que aos olhos dos outros seja pouco. Não, mas só isso, só tem 5 pães e 2 peixes. O menininho chegou lá, olha o coração. Depois você pode ler esse texto lá em João 6. Porque Filipe chega lá com a pergunta e André fala, não, tem um menininho aqui, ó. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas é muito pouco. O texto fala isso. Os próprios apóstolos não acreditavam naquilo lá. E às vezes a gente está olhando para a nossa vida, com o recurso que nós temos, com o tempo que nós temos, com a nossa capacidade, às vezes a gente desmerece até o que a gente pode ajudar na pessoa no sentido de dispor um tempo, de ajudar, de aconselhar. Eu não estou falando só da área financeira, mas de que maneira a gente pode ser próximo na vida das pessoas. E às vezes o que Deus quer fazer é usar esse pouco que nós temos, esse pouco que você tem, para multiplicar, para fazer algo muito maior na vida das pessoas, para poder ser realmente um canal de bênção na vida das pessoas. Não da gente reter, a gente tem que quebrar essa consciência, essa mentalidade atual de querer construir um patrimônio para se, como é que se diz? Para se sentir seguro. Porque agora eu tenho a condição necessária e agora sim eu estou seguro. Não, quando eu casar, quando eu tiver meu trabalho, quando eu comprar o meu lote, quando eu construir a minha casa, quando eu fizer isso, aí eu caso. A gente parou de depender de Deus. Como se eu realmente conseguiria dar todas as condições necessárias para casar com alguém. Você vai ter filho? Não, não tem condição não, pastor. Pelo amor de Deus. Como é que eu vou criar um filho nesse mundo de hoje? Você acha que é você que cria, né? Um dia perguntaram isso para o Paulo Júnior, falou assim, e aí, né? Como é que tá lá? Falei, não, pastor, já tem 2 lá, não tem? Tem condição de criar, mas não. Você acha que esses 2 foi você que criou? Você acha que a condição de criar esses 2 é você que tem? Não é Deus que tem te dado, não. E a gente fica esperando um momento melhor para ter a segurança de que agora eu, e não Deus, depende de todas as condições necessárias para fazer a coisa dar certo. Pelo amor de Deus, isso é demoníaco, meu irmão. Eu não estou falando que você tem que ser inconsequente, não. Você tem que ter realmente também, não, vou casar, pai. Não tem nada, não tem um trabalho, não tem nada na vida que é casar. Não é isso, não. É a gente entender a nossa dependência de Deus. E entender que eu não preciso ter todos os recursos necessários para poder avançar com Deus. Você sabe quando você vai ver o milagre de Deus na sua vida, meu irmão? Quando você crê, quando você der o primeiro passo. Fé é isso. Não é esperar ter todas as condições necessárias. Amém? Amém, igreja? Aleluia. E não interessa aqui quem tem mais ou quem tem menos. É interessante que às vezes quando a gente vai repartir, a gente fica preocupado assim, não, mas e aí? A gente vai dar um pedacinho, meio pão para cada um? Jesus não fez a conta. O texto fala que todos se fartaram. Às vezes uns comeram 2 pães, as crianças comeram metade, a mulher comeu 1. No reino de Deus você não tem que ficar preocupado se o irmão tem mais ou menos que você não, meu irmão. Deus vai te dar a sua porção, em nome de Jesus. E vai te fartar. Você vai ser saciado naquilo que é a sua porção, em nome de Jesus. E a gente está preocupado. Eu fico olhando e aí eu fico pensando assim, nossa, eu tinha que ter mais, eu tinha que ter mais. E nunca tem limite. Nunca tem limite para o coração humano. Nunca tem limite para o olho humano, onde ele quer chegar. Isso é da nossa natureza caída. Então a nossa dependência, a nossa consciência tem que ser em Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O tanto necessário. E interessante que quando a generosidade ela é
ela entra, né, em ação, sobra. Tem sobrado lá na sua casa, meu irmão? Às vezes é porque tem faltado generosidade. Aí tem faltado. O princípio da generosidade é tão forte que assim, eu tenho uma imagem assim, um dia Deus me deu uma imagem que eu vejo assim, Deus olha para a nossa vida assim e vê algumas pessoas onde ele derrama ali, aquilo ali faz assim, vup, e multiplica. Ele vê outro filho aqui, ele põe uma porção ali, ele espalha aquilo ali e multiplica. Aí ele põe nesse aqui, pum, ele junta. Se a gente for olhar algumas parábolas, a gente vê isso lá. Põe nesse irmãozinho aqui, ele vai lá e junta e guarda em terra. Você acha que Deus vai pôr onde? Naquele que está enterrando ou naquele que está multiplicando? Então você quer ver Deus agindo na sua vida, meu irmão? Dispõe do seu tempo, dispõe do seu recurso, dispõe do que você tem, de sua capacidade, para fazer diferença na vida das pessoas, em tudo. O que Jesus ensinou é que a partir de uma oferta espontânea, Ele vai dar orientação e vai suprir todas as necessidades. Jesus não chegou ali e distribuiu 100, falou, ó, vê quanta gente que tem aí, distribui umas 100 aí para ver o que tem de comida aqui e o resto a gente manda embora. Né? Eu podia ter chegado lá e falar assim, ó, pelo que eu estou vendo minhas contas aqui, eu vou multiplicar esses pães, vai dar aqui uns 10 cestos, distribui umas 2.100 e os outros 3.000 você libera. Não vai faltar, meu irmão. Aliás, vai sobrar, em nome de Jesus. Esse é o princípio da generosidade. Não vai faltar na sua casa, não vai faltar na sua vida. Deus é o Deus do olho da prata, a gente fica com medo, vivendo uma vida de medo, dependendo de um papel monetário, em vez de depender de Deus. Não, o que vai acontecer? E a inflação? E não sei o quê? Nossa, e agora? Vai mudar o governo? Não vai? E a gente fica sofrendo. Como se a nossa vida estivesse na dependência humana. Em nome de Jesus. Quando a gente olha para a vida do jovem rico, e Jesus fala para ele fala, Senhor, eu já faço tudo. Eu já dou o dízimo, eu vou na igreja, faço as minhas orações. O que falta? Aí Jesus olha para ele e fala assim, então pega tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. O coração dele estava preso naquilo ali. Ele se sentia dono daquilo ali. Ele queria ter o controle da situação. E às vezes a gente quer juntar para ter o controle. Às vezes a gente quer ter a questão financeira para ter o controle dentro do casamento, para ter o controle no trabalho, para ter o controle na comunidade. E a evangelho não é ter o controle. É assumir a responsabilidade com o outro, ainda que o meu recurso seja pouco, meu irmão. Em nome de Jesus. Prosperidade é saber que independente do número de pessoas, não vai faltar recurso. Eu acho legal que o Paulo Júnior tem uma expressão que ele fala assim, a gente tem uma concepção, pensa lá na sua casa lá, e é isso mesmo, a gente pensa assim. Você faz a conta do tanto de gente, vê o seu recurso e fala, ixi, vai faltar pizza. Então essa pizza que eu tenho aqui, ó, só dá para 10 pessoas. Então o resto a gente dispensa. Vamos fazer um negócio aqui para 10 pessoas, porque é o tanto que o recurso dá. Então, a gente não entende que não é questão do tanto de pessoa que tem. No reino de Deus, se tiver mais pessoas, vai ter mais pizza, meu irmão. Lá na sua casa, se você chamar mais gente para sentar na sua mesa, Deus vai dar mais oportunidade de você pôr mais comida lá naquele lugar. Em nome de Jesus. Seu coração é um coração que dispõe de abençoar pessoas, carregar gente, ofertar. Deus vai te dar um carro maior para você carregar mais gente. Isso é generosidade. Não é a gente limitar o reino de Deus à nossa capacidade, ao nosso recurso, aquilo que a gente tem. Deus nos abençoou para multiplicar. Não faltará pão na mão daquele que se dispuser a ser justo e repartir. E o inimigo, o que ele está nos ensinando? A adicionar, em vez de multiplicar, a juntar, a guardar, a reter. É interessante quando a gente olha para a palavra de Deus, ele fala que ele vai abençoar, não é o nosso celeiro, ele vai abençoar a nossa sementeira. É onde sai a semente, é onde multiplica a semente. A gente está achando que Deus vai multiplicar o nosso celeiro, para juntar mais. Para quê? Você quer juntar mais? Para que a gente está juntando mais? A gente tem um entendimento que a partir do que Deus nos deu, eu posso abençoar a vida das outras pessoas, para que elas sejam transformadas.
Quantas pessoas foram transformadas aqui nesse dia por um milagre, pela fé, pela disposição espontânea, generosa de uma criança que chegou lá e falou assim: eu tenho 5 pãezinhos aqui, 2 peixes. Amém, irmão? Em nome de Jesus, assumir um compromisso para transformar a realidade dos outros. Generosidade é isso. E depois aqui na frente eu vou trazer algo que é assim, prático para essa questão de generosidade, que é transformador. Generosidade nos permite ofertar e transformar a vida das pessoas que estão do nosso lado. Por que num país igual ao nosso, meu irmão, tem tanta riqueza, tem tanta gente próspera, ou talvez rica, né? Porque se fosse próspero, estava multiplicando. E tem tanta desigualdade. Quando a gente olha, isso não é possível. Por que tem tanta desigualdade num país tão rico? Por que um país que tem tantos cristãos, tantas pessoas que se dizem conhecedores da palavra de Deus, continua sendo um país com tantas dificuldades? E às vezes a gente tem mania de culpar o governo. A gente culpa o governo, culpa a igreja que não vai lá e faz o trabalho, não arruma a cesta básica, culpa a instituição. E qual que é a nossa parcela de responsabilidade? Qual que é o nosso compromisso? Porque às vezes eu estou esperando o prefeito, a ação social, o presidente, o fulano de tal, arrumar um negócio aqui para ajudar o meu vizinho que está passando necessidade. E Deus está falando: não, meu filho, é você mesmo que é para ajudar seu vizinho. Às vezes a gente vai terceirizando a responsabilidade. E o cristão é aquele que assume a responsabilidade, meu irmão. O nosso desafio é esse, é porque hoje o Brasil tem uma igreja de frequentadores de igreja, de frequentadores de culto. Isso aqui é um mandamento, é um princípio de generosidade. Depois você vai ver quando Paulo escreve a Timóteo, eu vou ler esse texto com vocês, é algo muito forte. Mas tem muita gente se dizendo cristã, e as obras delas não revelam aquilo que é a palavra de Deus. Isso que eu vou falar é muito sério. Muitas pessoas, é muito bom a gente estar aqui, é muito bom você estar aqui hoje. É muito bom a gente frequentar um pequeno grupo, é muito bom a gente ter amigos aqui, ter um círculo social, mas só isso não é vida cristã, só isso não é evangelho. O evangelho tem que transformar a minha vida e através da minha vida tem que transformar a vida das outras pessoas. Em nome de Jesus. Aquilo que a Bíblia fala tem que ser patente em tudo que eu faço, em tudo que eu creio, em tudo que eu sou. Eu saio aqui amanhã, a pessoa olhar para mim, ela tem que ver Cristo. Agora, se eu sou uma pessoa avarenta, arrogante, onde que eu estou revelando Cristo? Muitas pessoas frequentando sem perceber. Eu olho porque eu tenho, mas não consigo repartir. Tudo que eu faço, quando eu vou fazer um negócio, eu tenho que ser Cristo no meio daquele negócio. Não quero tomar vantagem do outro. Quando eu vou ter um relacionamento, eu tenho que revelar Cristo naquele relacionamento, os princípios bíblicos. Em nome de Jesus. Nós estamos numa semana crucial para o nosso país, que é a semana de eleição. Semana que a gente tem a oportunidade de ir lá, olhar os candidatos lá e entender aquele que representa a gente. E a maneira como eu escolho a pessoa que me representa diz muito daquilo que é o meu caráter, se eu tenho revelado também. Mas o problema é que às vezes nós somos igual esses apóstolos aqui. Não, cada um resolve o seu problema e eu quero resolver o meu problema. Independente, meu irmão, se o seu candidato é A ou B, não tem salvador da pátria no Brasil. Nosso salvador é Cristo. A nossa firme esperança está em Cristo, mas existe um parâmetro para todo cristão, que é esse parâmetro aqui, ó. Então não tem como eu falar que eu creio na palavra de Deus e ir lá, domingo que vem, escolher um candidato que tem nada a ver com a palavra de Deus. E eu não estou falando de presidente, não, estou falando de todos os candidatos que você vai escolher. Começando do deputado estadual, deputado federal, governador, a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente acredita, com aquilo que é a palavra de Deus, com aquilo que Cristo transformou na minha vida. Em nome de Jesus. Mas essa pessoa vai me ajudar. Não, mas se eu votar nesse aqui vai dar um jeitinho. É o jeitinho. E a gente vai vivendo um evangelho de jeitinho. Sem entender que a nossa vida tem que revelar a Cristo. Não, mas ele faz isso, mas não tem problema não. Então, não, meu irmão ali, não, gente. Deixa isso pra lá. Ele vai asfaltar a rua aqui de casa, velho. Não, me prometeu uma vaga lá, vai ter uma vaga para minha esposa, para fulano. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Amém? E a gente vai negociando os nossos princípios em troca de benefício, em troca de resolver os nossos problemas. E sabe por que então tem tanta desigualdade no Brasil?
Porque tem cristãos que não entenderam o papel de entender que nós somos um canal para transformar a vida das pessoas em tudo que a gente faz, em tudo que a gente coloca a nossa mão, em todas as nossas escolhas. A gente tem que revelar o caráter de Cristo em nome de Jesus. E muitas vezes a gente se omite. Muitas vezes a gente se omite. A gente lava as mãos. Assim como Pilatos fez. Não vou nem lá votar nesse trem não, porque eu vou ficar quieto aqui. A omissão também é um pecado, meu irmão. Tem uma frase do Martin Luther King, que é um pastor americano, que foi um dos que defenderam lá a questão da igualdade social, racial. Ele fala assim, ó, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A igreja precisa falar, a igreja precisa reverberar o amor de Jesus, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a generosidade, aquilo que é a entrega, a disposição, em tudo que faz. Em tudo que faz. Provérbios 29:2 fala assim, quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Meu irmão, a nossa esperança continua em Deus, mas a gente vai colher fruto das nossas escolhas, em todas as áreas da nossa vida. E tem gente gemendo em países aqui na América Latina por escolhas erradas. Princípios que vão totalmente contra a palavra de Deus. Eu não preciso entrar em detalhes aqui, que todo mundo aqui é inteligente. Ser generoso é uma ordenança de Deus, assim como a gente expressar o bom perfume de Cristo em tudo que a gente faz. Em nome de Jesus. Provérbios 11:15 fala que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha o tanto que isso é forte. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 19:6. Muitos adulam o governante e todos são amigos do que dá presente. Como assim? Todo mundo quer ser amigo de quem é generoso. A mente de todo ser humano registra generosidade. Isso é muito legal. Agora eu queria que você prestasse atenção. A mente humana, existe algo que Deus colocou em nós que chama reciprocidade. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes você não tem mania ou não tem o costume de convidar alguém para o aniversário da sua menina. Ou para o seu aniversário. Aí um amigo seu lá, um conhecido seu, faz aniversário e te chama. No próximo aniversário seu, você vai se sentir constrangido a chamar ele. Sim ou não? Existe algo em nós que é a reciprocidade. Quando alguém faz um bem para mim, eu quero abençoar essa pessoa. Eu quero abençoar aquilo que ele fez por mim. E o ser humano, ele guarda isso. Se eu perguntar para você assim, você lembra alguma vez na sua vida que alguém foi generoso com você? Te deu um negócio inesperado, fez um ato de bondade, provavelmente você vai lembrar. Provavelmente você falou, ó, realmente, aquele fulano de tal, acho interessante que às vezes eu atendo alguns pacientes lá no consultório, e a gente teve muitos funcionários lá na fazenda, né? Na época eu morava lá na Muzambim. E eles enchem a boca para falar do meu pai e falar assim, nossa, seu pai me ajudou demais, seu pai foi muito bom comigo. Aí eu fico orgulhoso, mas isso é um fato. Porque aquilo que ele fez lá, 30 anos atrás, marcou a vida daquela pessoa. Generosidade marca a vida das pessoas, meu irmão. Nós estamos perdendo a oportunidade de marcar a vida das pessoas à nossa volta, de ser generosos com elas. Em coisas simples, às vezes. Hoje eu estava ali na Complain, e aí eu fui passar um negócio no caixa e eu vi que tinha um rapaz, mais ou menos da minha idade, jovem, bem simples, comprando um pão. E ele contou lá o dinheiro dele, tinha R$6, e ela passou o pão, deu R$8. E eu cheguei bem nessa hora assim. E aí ela falou assim, ó, deu R$8. Ele olhou assim, aí ele pegando a sacolinha para ir lá na coisa devolver um pouco de pão para passar. Aí eu falei para ele, não, pode, peraí. Aí eu fui lá, peguei R$2 e dei. Ele olhou para mim assim, com a gratidão. Falei assim, obrigado. Sabe, assim, depois eu até mostrei parando ele lá de fora. Aí na hora que eu passei minha compra lá, a menina, no final de tudo, ela virou para mim e falou assim, parabéns pelo gesto que você fez. Quer dizer, eu fiz um gesto para ele e eu impactei a vida dela. Por um gesto de generosidade, que para mim não vai fazer diferença. R$2.
Mas ele vai lembrar que um dia ele foi no supermercado comprar um pão e alguém abençoou ele com R$2. Ele nem sabe quem que é. Amém, irmão? Não tome decisões baseadas no que você tem, no seu dinheiro. Eu queria que você abrisse lá em 1 Timóteo 6,17. Nós já estamos caminhando aqui. 6,17. Paulo escrevendo a Timóteo, o que ele orienta aqui? Ordena, não é sugere, não é peça, é ordena aos ricos desse mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede amplamente todas as coisas para dela desfrutarmos, que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Com isso acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Amém, irmão? Ele não está pedindo para a gente ser generoso, ele está ordenando. E legal que o texto assim tem umas teologia aí que fala assim: crente pode ser rico, meu irmão? Sim, só que não é para você ser rico para juntar, não. É você ser rico para ser próspero, para abençoar. Então esse texto fala sobre isso, da gente não ser arrogante, da gente não ser avarento, mas a gente ser generoso, que aí ele vai para que pratique o bem e se enriqueçam com boas obras, que sejam solidários e generosos. Com isso acumulará um bom tesouro para si mesmo, um fundamento para o futuro, para que possa alcançar a verdadeira vida. Glória a Deus. Quando eu sou generoso, meu irmão, eu mudo a minha vida e a vida das pessoas à minha volta. Não é só a vida delas, é a minha vida. Eu mudo o meu coração, a minha disposição de entregar. O dia que você entender isso na sua vida, você vai mudar, vai transformar o seu coração. Sabe? Tem gente que é mesquinho. Tem gente que fica lá, chega, vai fazer a compra do supermercado. Aí, meus 5 centavos, tá faltando meu troco aqui. Meu irmão, libera. Isso não vai fazer, abençoa. Os 5 centavos fica para a senhora aí, Deus abençoe. Sabe? A gente fica assim, fazendo conta de migalha. Todo ser humano abre o coração para a generosidade. Isso é fato. E tem um texto que fala, é um Provérbios, eu não pus a passagem aqui, que ele fala assim: o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Aí você vai falar assim: vou ficar dando coisa para os outros, Eldinho. Sim, se você quiser marcar a vida das pessoas. Uma vez, eu estava fazendo concurso para médico legista. E aí, a gente estava lá num bairro lá em Goiânia, entregando algumas coisas, uns documentos, e aí eu ia para o centro, lá num cartório, lá no centro. Isso era assim, eles fizeram um concurso no ano eleitoral, então foi muito rápido. Eles deram prazo para documentação muito rápido, tinha que pegar um punhado de certidão negativa, sabe, de tudo quanto é coisa da vida dos últimos 5 anos. Aí, eu achando que eu já tinha pegado toda, só faltava essa última certidão num cartório lá na Rua 3, em Goiânia. Quando eu estava saindo, eu vi um rapaz, eu vi ele conversando com outro lá, que ele ia lá para esse cartório. Aí eu parei e falei assim: você está indo lá para o centro? Ele estava esperando um táxi ou um ônibus, não lembro o que é. Ele falou: tô. Eu falei: não, vem comigo aqui. Ele e a namorada, a esposa, sei lá, eles entraram no carro e a gente foi lá para o centro. No meio do caminho ele falou assim: que tanto de papel, né? Eu falei: pois é, muito documento, né? Ele falou assim: você pegou as certidões todas? Eu falei: acho que eu peguei. Aí eu falei: quais que você pegou? Ele falou: não, eu peguei tal aqui, ó, Polícia Federal, Polícia Civil, Receita Federal, não sei o quê, de tutela, de protesto. Eu falei: uai, essas eu não peguei, não. Você não pegou de protesto? Tem que ter, tá lá no digital lá. Eu falei: onde que eu tiro isso? Ele falou: não, tem um cartório lá no centro. Perto do cartório que nós vamos parar lá, tem um cartório lá do lado. Eu nem sabia. Provavelmente eu ia ser reprovado se eu não levo essa certidão. E aí, chegamos no cartório. O primeiro que eu já ia, né? Isso já eram umas 4 horas da tarde. O pessoal demorou um pouquinho lá para tirar essa certidão. Tirei. E o outro cartório era virando a 8, ali no centro de Goiânia. Eu fui correndo. Acho que eu até deixei o carro estacionado. Eu entrei no cartório 5 para 5. O cartório fechava às 5 horas. Para eu pegar essa certidão numa sexta-feira. E eu tinha que entregar esses documentos tudo na segunda-feira cedo.
Aí na hora que eu entrei lá, pedi a certidão, ela pediu meus documentos e tal. Na hora de pagar, ela falou, 20 e poucos reais. Eu abri minha carteira, eu não tinha 20 e poucos reais na carteira. Eu falei assim, você aceita transferência? Passa cartão? Ela falou, não, aqui é só dinheiro. Aí faltava 2 minutos para fechar. Eu falei, ela falou, não, se não quiser, não tem a gente fazer. Aí eu fui lá fora. Tive uma ideia, eu falei, vou lá fora. Tinha uma banquinha, o cara vendendo água de coco, lá na frente do cartório, assim. Eu falei assim para ele assim, deixa eu te falar um negócio, você não vai acreditar, não. Mas eu preciso de uns 22 reais aqui para pagar um documento aqui. Eu falei, não, peraí. Ele pegou o dinheiro assim e me deu. Vai lá, paga lá. Aí eu voltei para dentro correndo, fui lá e paguei. Tirei a certidão. Aí eu saí, porque não tinha banco perto. Aí um banco era umas 2 esquinas para cima, assim. Eu fui lá, saquei 50 reais. Falei, quero te retribuir pela sua oferta que você fez aqui na minha vida. Ele falou, não, era os 22 mesmo, só para te ajudar. Mas esse homem marcou a minha vida. Eu estou aqui contando a história dele porque ele teve um ato de generosidade comigo ali. Se ele não tem ali, ou eles têm e não me dispõem, eu ia perder aquele documento, poderia até ter perdido o concurso público. Simples atos de generosidade podem marcar a vida das pessoas. Quando a gente olha para a vida de José de Arimateia, quem que é José de Arimateia? Eu estou falando dele aqui hoje, um homem que há 2000 anos atrás foi lá e cedeu o espaço para fazer o túmulo de Jesus. Alguém que foi generoso, entrou para a história. Generosidade muda a vida das pessoas e traz recompensas. A gente não faz só por causa disso, mas a Bíblia fala que a generosidade agrada a Deus porque a gente fica mais parecido. Deus é generoso. Generosidade ser admirado por pessoas e amplia a sua rede de amigos. Generosidade, as portas se abrem com facilidade. É isso que o versículo fala aqui, te coloca na frente de pessoas poderosas. Ninguém perde nada por ser generoso. Por egoísmo, sim. Você perde amizade, você perde às vezes lugares que você poderia avançar. Então, assim, em tudo, amado, seja generoso. Num sorriso. Às vezes um sorriso gera reciprocidade. Você chegar no lugar, você receber alguém no seu estabelecimento sorrindo é diferente. O cérebro, o olho, ele vê antes dele ver o que você vai falar, ele vê como é que está a sua expressão facial. Tudo isso abre porta, tudo isso faz diferença na nossa vida. Generosidade. Generosidade. Deus nunca vai te pedir algo que você não tenha, que Ele não tenha te dado. Deus chega para Isaac e fala assim, me dá o filho que eu te dei. Deus não quer que você tire de onde você não tem não, meu irmão. Deus quer que você seja generoso com aquilo que Ele tem te dado. Em nome de Jesus. Eu vou repetir. Deus não quer que você multiplique, que você tire de onde você não tem para dar, para ser generoso. Ele quer que você utilize o que você tem para Ele poder multiplicar na sua vida. Em nome de Jesus. Generosidade abre portas que estavam fechadas. Por isso, meu irmão, para de reclamar do que está faltando, do copo que está meio vazio. Olha o que Deus já te deu e avança. Seja generoso com as pessoas. Quando a gente olha para a Bíblia, os homens de Deus, todos eles entraram na história por generosidade. Talvez muita coisa está faltando na nossa vida, amado, porque a gente tem retido, que a gente não tem ofertado, a gente não tem dado, a gente não tem um coração que, sabe, vai pagar uma conta, você faz conta do centavo. Vamos rachar a conta aqui. O meu é 25 centavos. Não, meu irmão, poucas coisas, não vai mudar sua vida. Você vai que Deus vai começar a multiplicar em coisas que você nem percebe. Como assim? Esse mês está sobrando. É isso mesmo. Esse mês a farmácia gastou menos. Precisamos levar menos coisa no hospital. A energia esse mês parece que vem mais barata. Como assim? É isso. É um princípio que transforma as nossas vidas. Validar as pessoas, elogiar. Isso é ser generoso. Você falar assim, nossa, essa roupa ficou bem em você, meu amor. Nossa, você faz bem isso, hein? Você faz isso aí como ninguém. Não, só você para resolver esse problema aqui em casa dessa lâmpada mesmo. Eu vou te contar, você é um homem de Deus. Validar as pessoas, ser generoso nisso também. Isso muda os nossos relacionamentos. Comece a fazer experiência na sua vida. Comece a validar 5 pessoas todo dia. Ainda que você não olha para aquela pessoa assim, deixa eu achar um negócio positivo nele para eu validar. Às vezes você olha para o seu marido e fala assim, nossa, hoje eu não aguento nem olhar para a cara dele. Deixa eu ver alguma coisa positiva aqui, que eu possa falar aqui.
Essa noite você não roncou, dormiu bem, né? Mas é isso, amado. Validar as pessoas. Isso tem que ser um exercício na nossa vida, mas requer disposição. Generosidade não vai acontecer do dia para a noite. É disposição de eu ir lá e falar algo positivo. É disposição de eu abrir a minha carteira e ir lá e ofertar na vida de alguém. É disposição de eu mexer na minha agenda para separar um tempo para ter de qualidade com alguém, para tomar um café. Isso demanda da gente uma disposição. Demanda da gente. Quando Paulo está escrevendo aos 2 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele fala o seguinte: assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa, não como algo dado com avareza. Paulo já sabia que tinha uma oferta para ser dada. E é interessante, presta atenção nisso aqui. Às vezes a gente acha que o avarento é aquele que não dá. Não, o cara é avarento, ele não dá. O que Paulo está falando aqui é que gente que dá com avareza. Gente que não dá com alegria. Meu irmão, se você vai querer ofertar alguma coisa para alguém, ou trazer o seu dízimo aqui com avareza, é melhor você reter em sua carteira. É isso que ele está falando aqui. Porque isso não agrega nada. Tem que ser algo espontâneo na nossa vida. Algo que entenda assim. Por isso que é uma consciência transformada em Cristo. Ele já sabia que ia ter essa coleta aqui. Então o meu comportamento tem que revelar isso. Deus é generoso. Se tem alguém que é generoso, foi Deus que mandou o seu único filho em favor de nós. Deu o seu melhor. E às vezes a gente fica retendo pouca coisa. Quando, meu irmão, que você repartiu ou ofertou na vida de alguém? Quando foi a última vez que você falou assim, não, isso aqui eu vou te abençoar? Quando foi a última vez que você foi fiel no dízimo que você coloca nesse gasofilaço aqui? Isso é mandamento. E às vezes a gente está negociando as coisas de Deus. Deus quer fazer de você um abençoador, meu irmão. Deus quer fazer de você um multiplicador. Ele quer dar muito mais do que você precisa, em nome de Jesus. Meu irmão, Deus quer dar muito mais do que você precisa. Ele quer dar para sobrar. Ele vai fazer um milagre para sobrar. Para abundar na vida daquelas pessoas que estão do meu lado. A graça do Senhor, ela é super abundante. E às vezes eu estou ali. Eu não consigo experimentar o milagre de Deus na minha vida. Aquilo que eu falei, nós somos rio. Não é represa, que você põe lá que vai entulhando. É rio. Entra água no rio, sai água do rio. Vai passando. Entra aqui, sai e passa. O recurso passa por mim, o tempo passa por mim. O que Deus colocar na minha vida é para multiplicar, é para abençoar, é para transformar a vida das pessoas que estão à minha volta, em nome de Jesus. Seja generoso de falar, entender quem é Deus, expressar melhor quem é Deus na vida das pessoas. Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé. Eu queria assim que a gente realmente tivesse o nosso entendimento transformado nesse sentido. Generosidade é algo que pode realmente transformar a nossa vida. E Deus é pedagógico, né? Interessante. Hoje a gente tinha escalado um irmãozinho para falar o dízimo aqui, né? E ele não conseguiu vir. E a gente ficou aqui pensando, vamos falar? Eu falei, não, pode deixar. Hoje nós vamos ser pedagógicos. Eu vou dar a palavra e você vai ter a oportunidade de dispor o seu coração aí, o seu bolso, entendendo essa palavra de generosidade. Às vezes vai ser um ato de fé. Uma vez eu fui num evento, eu fui num curso de finanças, lá em Brasília. 3.000 pessoas num ginásio. E aí o organizador do evento, ele faz uma parceria com instituições de caridade, junto com o Ministério Público, para que todo recurso que fosse recolhido naquele evento fosse distribuído para essas entidades filantrópicas. E lá durante o evento, por exemplo, ele te dá uma cumbuquinha lá, você escrever na cumbuca todas as palavras que te atrapalham financeiramente. Por exemplo, dinheiro é difícil demais, aí a gente tinha que escrever lá. Dinheiro não dá em árvore, escreve aí. Vai lá, não sei o que, dinheiro é sujo. Tudo que você achar que assim, sobre aquilo que foi criando algumas coisas na nossa vida. E aí vai pegando esse dinheiro e vai juntando lá num saco. E tem uma hora lá que ele vai lá no meio e coloca esse saco lá para as pessoas, naquilo que elas sentem no coração, ir lá e ofertar. Tinha uma amiga nossa, ela foi criada vendo o pai gastar muito dinheiro com jogos, perder dinheiro com muita coisa, e a mãe guardando dinheiro em casa, retendo para que não faltasse.
E aí ela criou uma mentalidade totalmente avarenta. Então assim, e o esposo dele é amigo meu, ele falava para mim, assim, ela não consegue dar R$10 assim, para um negócio e precisar. E chegou essa hora lá, essa menina, ela chorava, ela foi lá e colocou aquilo aí para ela, foi uma libertação. Porque para ela era uma crença de retenção, de que o dinheiro é dela, da posse, porque vai faltar. Meu irmão, Deus te deu todas as coisas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dispõe. E isso existe exercício nosso mesmo, em nome de Jesus. Que a partir de amanhã, você começa a ver as oportunidades, você pode ser generoso. Eu não falo só área financeira, não. Generoso no sentido no trato, do jeito de falar com as pessoas, do jeito de tratar o seu cônjuge, do jeito de tratar o seu amigo, do jeito de validar as pessoas. Isso é generosidade. Em nome de Jesus, você vai ver que sua vida vai melhorar demais. Você vai abrir portas que você nem imaginava. Deus vai multiplicar muita coisa na sua vida. Não estou fazendo campanha de prosperidade aqui, não. Isso é bíblico. Acabei de ler aqui. Amém? Então nós vamos ter esse tempo agora, da gente poder trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas. E depois eu vou dar alguns avisos para a gente despedir aqui. Tá bom? Fiquem à vontade, em nome de Jesus.